Novo vazamento de dados na internet pode ter exposto mais de 100 milhões de contas de celular. Sobre este tema, vamos falar agora com a advogada do Intervozes, Flávia Lefevre. Bom dia, Flávia, como vai? Bom dia, Maria Tereza. Bom dia a todos e todas. Bom, doutora, para começar, acho que é legal explicar como que acontece ou como aconteceu esse tipo de vazamento. Como foi possível? Olha, como foi possível e quem é o responsável por esse tipo de vazamento, a gente, na realidade, ainda não sabe. E, aliás, esse é um dos grandes problemas, porque como o Brasil se atrasou muito, né, na edição de uma lei de proteção, uma lei geral de proteção de dados pessoais, que só foi aprovada em 2018 e só entrou em vigor em setembro do ano passado, né? Com a previsão de instalação de uma agência, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que recentemente foi criada por um decreto da Presidência da República e ainda não está totalmente implementada, nós não temos um organismo que promova a regulação e a fiscalização das empresas e dos grandes bancos de dados. A gente tem hoje, por exemplo, os bancos de dados federais foram unificados por conta de um decreto de 2019, 51 bancos de dados foram unificados federais, e a gente sabe que quem opera esses dados não necessariamente está cumprindo tudo que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Inclusive porque esse decreto do governo, né, de 2019, ele traz várias incompatibilidades com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, motivo pelo qual a própria OAB já ajuizou uma ação uma ação civil pública contra este decreto. Então, nós temos aí um problema de falta de instrumental institucional para cuidar desses grandes bancos de dados, não só públicos, mas também privados, né? A gente tem birôs de crédito hoje com muitos dados pessoais, né? O tal do cadastro positivo, que foi aprovado e também muito questionado por instituições como o IDEC e outras entidades que compõem a Coalizão Direitos na Rede, né? Que geram esse tipo de situação. A gente sabe que quanto mais dados, né? Quanto maior e mais volumoso o banco de dados, mais difíceis, mais caras, mais complexas as medidas de segurança e mais vulnerável para ataque dos criminosos, como aconteceu agora. E é bom a gente lembrar que nós temos tido vazamentos em série. Já aconteceram vazamentos graves no Ministério da Saúde, 2 graves, né? Liberando dados sensíveis para a gente não sabe qual uso, porque a fiscalização está comprometida nesse caso. E foi noticiado anteontem, uma reunião do Ministério da Cidadania com as grandes empresas que prestam serviços na internet, né? Amazon, TikTok, e entre outras, para desenvolver um aplicativo onde se recolha dados dos cidadãos para fazer a autoinscrição nos programas sociais. Quer dizer, tudo isso sem transparência, sem que a sociedade possa acompanhar, o que é grave e também configura um desrespeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que estabeleceu um Conselho Nacional de Proteção de Dados, que funciona dentro da Autoridade Nacional de Proteção, e que sequer foi constituído, e, portanto, a sociedade está alijada à margem do que tem acontecido de uma forma ainda muito incipiente dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais.
Doutora, a senhora falou uma coisa que me tocou, porque assim, é muito maluco, né? A internet não começou ontem, né? Já é uma realidade há algumas décadas. E há, de fato, uma demora e uma dificuldade nos meios legais, por exemplo, até no acompanhamento de crimes virtuais, não desses de dados, de crimes gerais, né? Ainda se bate a cabeça. Eu queria saber, além da LGPD, que a senhora mencionou, explicou já, houve o Marco Civil anteriormente discutido. Eu queria saber a diferença entre as duas leis, ou na legislação, entre esses dois momentos, né, do debate, e como eles podem interagir, se interagem, né? Explica pra gente tecnicamente essa diferença. É muito importante essa consideração que você faz, Maria Tereza, porque, de fato, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Marco Civil da Internet e o Código de Defesa do Consumidor, né, são leis que operam como num microsistema, né? Elas estão todas interligadas quando se trata de proteção de dados pessoais. E você está certa em dizer que, ainda que os direitos, né, que estão previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ainda não estejam efetivos, pela falta que a gente tem da autoridade nacional, nós temos, sim, previsão de garantias de dados pessoais de uma forma muito clara, tanto no Marco Civil da Internet, no decreto o Marco Civil da Internet, e temos documentos, né, produzidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que tem um papel importante, né, na definição de diretrizes estratégicas e técnicas no que diz respeito especialmente à proteção de dados, e temos o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva, né, para os fornecedores que não garantam a segurança necessária para os consumidores, né? Então, se uma determinada empresa não utiliza, ainda que não estejam, né, as regulamentações toda a LGPD, mas que não implementa medidas de segurança suficientes para proteger e deixar menos vulneráveis os dados pessoais dos consumidores, essa empresa tem que ser responsabilizada, assim como o poder público também. A gente tem que lembrar que a Lei de Proteção de Dados, ela se aplica também ao poder público, né? E o poder público está sujeito à regulamentação e à fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E aí nós temos um grande outro problema, porque quando a lei, depois de muito debate, de um amplo debate com a sociedade, foi aprovada em agosto de 2018, previa-se, todos os dispositivos ali previam que a autoridade seria uma autarquia independente do Poder Executivo. O Michel Temer, então presidente, vetou esses dispositivos e editou a medida provisória 869, colocando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais dentro da estrutura da Presidência da República, né? Onde a gente tem a BIM, onde a gente tem GSI, onde a gente tem órgãos de investigação e que são muito a mira e o foco, ou deveriam ser, né, da atuação do órgão de fiscalização, principalmente num governo que a gente tem hoje, com um viés vigilantista claro, que faz dossiês, que investiga, enfim. Portanto, nós temos aí não só o problema do atraso, né, na entrada em vigor da lei. Quando a lei entrou em vigor aqui no Brasil, no ano passado, a gente já tinha mais de 110 países com suas leis de proteção de dados, então nós estamos atrasados. Isso dificulta, né, que haja uma cultura na sociedade de proteção de dados pessoais, mas temos também o problema grave de que hoje a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está dentro da Presidência da República e foram nomeados pelo presidente como seus diretores, dois generais e um tenente, e mais duas pessoas, a doutora Miriam Wimmer e mais uma advogada com mandatos de 2 anos, mas os militares têm mandatos de 6 anos. Então, nós estamos na mão aí
da Presidência da República, principalmente, né, da definição dessas questões todas, né, e que implicam na segurança de dados públicos também. Então, isso gera um conflito claro de interesses e que nos coloca, como cidadãos e como consumidores, numa situação de grande vulnerabilidade. Doutora, falando em vulnerabilidade, tenho mais duas perguntas. Uma, eu fico ouvindo e pensando, a senhora mencionou os dispositivos públicos, né, governamentais, e aí as empresas, com destaque para o Facebook, que inclusive já se envolveu em alguns escândalos nesse sentido. Falta transparência nesse manejo desses dados, para além do direito à privacidade dos dados, que eu acho que já ficou bastante claro. Falta transparência do uso? Falta muita transparência, né? Especialmente porque a gente sabe que o Big Data, né, a coleta massiva de dados, ela funciona com base em sistemas algorítmicos. E justamente sobre esses sistemas algorítmicos é que não existe praticamente transparência e governança. Então, a sociedade precisa evoluir para criar mecanismos de regulação e de transparência no uso dos nossos dados, né? Não é à toa, né, que a gente assistiu o que ocorreu nas eleições de 2018 aqui, e que a gente sabe que foi uma utilização cruzada de dados entre o WhatsApp e Facebook, né, para aquelas campanhas de desinformação enormes, direcionadas de acordo com o perfil dos eleitores, né, e que criaram ou contribuíram de forma bastante determinante os resultados das eleições de 2018, cujos efeitos, cujas consequências a gente tem amargado nesses últimos 2 anos. É fundamental, né, mas não é só o Facebook, o Google também, né, o YouTube. O YouTube, a gente tem que lembrar que é uma plataforma de vídeos que compete hoje com a Rede Globo em audiência e que aplica algoritmos para remover conteúdos, para impulsionar conteúdos, para recomendar conteúdos. Ou seja, a gente tem hoje, com base na coleta massiva de dados e no poder monopolista dessas grandes empresas, né, o controle do fluxo de informações na mão de agentes privados, a ponto de o governo hoje, como eu disse há pouco, pretender que o cadastramento em programas sociais se dê por intermédio dessas plataformas privadas, sobre as quais a gente tem muito pouco controle. Então, essa vulnerabilidade, né, ela decorre de todos esses fatores próprios aqui no Brasil, por conta das questões que eu falei anteriormente, né, no atraso de entrada em vigor da lei, do atrelamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ao Poder Executivo, mas também um problema de pouca transparência, pouca governança sobre o uso de sistemas algorítmicos, o que é um problema internacional, global, e não só no Brasil. Bom, para a gente terminar, a gente está falando tudo do âmbito legal. Agora eu quero falar do âmbito ilegal, que é o seguinte: tanto esse episódio do vazamento dos celulares, quanto o anterior do mega vazamento dos CNPJs e CPFs, existe uma operação da Dark Web ou Deep Web, né? Há diferenças conceituais entre uma e outra, mas de fato que não é a Surface Web, que é onde nós, pessoas comuns, não criminosas, atuamos. Qual que é o desafio de lidar com essa situação, considerando que essas operações acontecem na ilegalidade? Olha, primeiro vamos fazer um esclarecimento aqui. A Deep Web ou Dark Web, não acontece só questões criminosas e ilegais lá, tá? Tem muita gente que usa, sim, né, a Deep Web justamente, né, para se proteger desse vigilantismo, né, que existe hoje. Então, fazendo esse esclarecimento. Sim, agora, é certo que justamente porque é mais difícil de você rastrear, né, atividades
na internet do que na web, né, onde a grande maioria dos usuários de internet navegam, né, que os criminosos praticam suas atividades. Então, nesse sentido, nós temos dito que não adianta você ampliar as medidas de vigilância, atingindo e prejudicando e vulnerabilizando a grande maioria, né, dos usuários de internet, sendo que isso não será efetivo, ao contrário, né? O que é necessário é que as polícias, o Ministério Público, né, haja investimento nos seus mecanismos de investigação e uma adequação da sua atuação para a realidade que a gente tem. Então, a polícia, o Ministério Público, os órgãos de investigação, eles precisam ampliar a sua capacidade técnica de apurar e de perseguir esse tipo de crime, né? Sim. Aliás, muito obrigada por esse esclarecimento, foi importante, inclusive, destacar essa situação, porque, de fato, eu já tive a oportunidade de ter que investigar um grupo criminoso na Deep Web, que é o Dogolashan, e fiquei ali, né, alguns meses participando do fórum e tal, e na ocasião eu me lembro que tanto o MPF, aliás, o MPF, que tentava investigar, citou uma dificuldade técnica da Polícia Federal, por exemplo, em fazer esse mapeamento. Então a gente realmente precisa debater isso e, de fato, muito obrigada por esclarecer que o vigilantismo, de fato, não seria o melhor caminho. Queria ficar conversando com a senhora, mas não dá, estamos com o tempo esgotado, mas espero que volte em breve. A Flávia Lefebvre, advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, trazendo, então, informações técnicas a respeito de mais esse vazamento. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia para você, Maria Tereza, e para todas e todos. Bom dia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.